1.800 pau! Quem vai comprar? É isso aí, cara. Eu já vi o diretor chegar na loja e falar pra esposa assim, ó, não gasta mais de 12 mil hoje. Já vi. Tava lá, ó, pode ir lá, mas não gasta mais de 12 mil hoje que eu posso. A minha mãe diz assim, ó, toma aí, quero 10 reais, traz as coisas. Galerinha, olha só, o negócio é o seguinte, e a gente chega lá. O negócio é o seguinte, se bem que assim, ó, eu vou te falar, cara, não faz bem isso, tá? Poucas pessoas que eu conheço que têm muito dinheiro e são realizadas e felizes. Felicidade, cara, tu até, quando tu é novo, tu pensa, né? Ah, não, pô, dinheiro o cara manda comprar a felicidade, se fosse, né? Não é assim, na verdade, na hora que vamos ver, né? A felicidade ela é relacionada com outras coisas. Concordo plenamente, ajuda um pouquinho. Mas quando a gente mede a felicidade de vários países, nós percebemos que a felicidade dos brasileiros é, em média, um pouco maior que a do resto do mundo, mesmo o Brasil sendo um país de menos recursos, né, de concentração de renda. Mas falo isso porque escutei um amigo fazer um comentário e queria te provocar mesmo. Olha só, estudo dos gases. Me diz, o que é um gás ideal? É um gás que os cientistas pensaram para tentar explicar a coisa que eles enxergavam na vida. Me dá uma característica desse gás ideal, uma característica marcante deles. As moléculas são perfeitamente esféricas. Na ideia dos cientistas, eles acharam, essas moléculas são redondinhas, perfeitamente esféricas. Isso já é um erro, porque o único gás cujas moléculas são perfeitamente esféricas é o gás hélio. Os outros gases, as moléculas são em forma de bumeranguezinho, tipo a molécula de água, lembra, né? Que ela tem um ângulozinho, né? Mas essas diferenças não traz grandes problemas. Fala, meu querido. Isso vai cair na prova? Essa parte já cai na prova. Essa parte já cai. Ô pessoal, olha só. Esse gás ideal, ele não existe, mas ele é uma ótima representação dos gases reais, os gases que existem. Oxigênio, hidrogênio, gás carbônico, metano, H2S, sulfídrico, o próprio ar atmosférico, né? Argônio, neônio, xenônio, qualquer gás que exista, é real. Porém, os gases reais podem se comportar que nem os ideais. Para isso, eles devem obedecer duas condições. A alta temperatura e baixa pressão, como é fácil para ele, né? Como ele estuda um pouquinho todo dia, tudo fica fácil, né? Tu pode ser melhor até, estudar um pouquinho mais, certo? Então, ó, e é importante isso, tu vem repetindo, tu vem agindo, mesmo que tu não lembre, fazer um esforço para tentar lembrar do que foi dito na aula passada. Claro que já faz 2 semanas. Então, ó, gás real, quando se comporta que nem o ideal, ele é chamado de perfeito. Para isso ocorrer, quais são as duas condições? Alta temperatura. Por que tu não vai errar isso? Porque se tu diminuir a temperatura, as moléculas vão diminuindo de agitação, e vai colando uma na outra, ficando próximo de líquido. Por que tu não vai confundir a pressão? Porque se aumenta muito a pressão, fica gás liquefeito. Lembra GLP? Por isso eu não quero líquido, eu quero gás. Para que o gás fique bem com cara de gás, a temperatura tem que ser alta ou baixa? Alta, baixa pode liquefazer. Para ficar gás com cara de gás mesmo, pressão alta ou baixa? Baixa, tu sabe do isqueiro que tu já viu lá, que quando é pressurizado chega a ficar líquido? Tudo bem, galera? Então, ó, para um gás poder ser chamado de perfeito, ele tem que ter temperatura alta, pressão baixa. Quanto, professor? Não interessa, essa é uma pergunta muito mais complexa que o ensino médio não trabalha. O que importa é saber essa relação. Bom, quais são duas características que só os gases têm que as outras substâncias sólidas líquidas não apresentam? Podem se expandir à vontade, ele aceita aumentar de volume quando tu convida. Expansibilidade, o que mais? Se tu obriga ele a diminuir de volume, ele dá o braço a torcer e aceita o convite também. Compressibilidade. Compressibilidade. Quais são as 3 coisas que eu tenho que conhecer de um gás para entendê-lo bem? Temperatura, pressão. Qual dessas variáveis merece atenção? Volume. Sempre esqueça. Só temperatura, porque tem que ser em Kelvin. Morra o Celsius agora. Não quero saber dele.
E como é que transforma de Kelvin para Celsius? De Celsius para Kelvin, perdão? Não custa lembrar, né? Porque no vestibular, eu duvido que ele fale a temperatura em Kelvin. Eu duvido, ele vai botar em Celsius. E apesar de eu bater nessa tecla depois do vestibular, um monte de gente, porra, o professor diz em Celsius, cara. Eu fico puto com isso. Kelvin! Só Kelvin! E o que tem a ver o Torricelli com essa matéria, pelo amor de Deus? O que esse Torricelli fez mesmo? Foi o primeiro cara que mediu a pressão. Como foi que ele, safado, fez isso? Pegou um... Pode ser um aquário, pode ser, mas na época eu acho que aquário era uma coisa meio inovadora. Uma bacia, certo? Pegou uma bacia, encheu de mercúrio. Por que não foi água, caramba? A água ia precisar de um instrumento muito delicado, né? Pegou um tubo de vidro, colocou mercúrio dentro. E como é que ele fez agora? Levantou, mas aí o mercúrio escorre. Não, levantou a parte de cima. Aí ele levantou a parte fechada para fora. Isso é muito importante, tá, gente? Vocês entenderem que ele primeiro mergulhou o tubo preenchendo-o com mercúrio, e para isso ele teve que botar a boquinha um pouco para cima para o ar poder escoar, concorda comigo? Certo? Depois que esse tubo estava completamente cheio de mercúrio aqui embaixo, ele ergueu a parte fechada, mantendo a parte aberta mergulhada. Concorda comigo? Feito isso, ele percebeu que tinha uma certa coluna de mercúrio. Ele mediu essa coluna. Quanto que ele obteve? Pode ser, ele mediu em milímetros na ocasião. 760 milímetros de mercúrio. É importante, por incrível que pareça, tu saber aquele valor. E pra ti, precisa saber daquele valor. Porque é um fato histórico e isso vai te ajudar a lembrar que essa pressão é equivalente a uma atmosfera, que é equivalente em Pascal. Alguém lembra? 100 mil Pascal. Caramba, 10 na 5 Pascal. Mas como é que popularmente o brasileiro mede pressão? 10 MCA. Meu pai me ligou esse final de semana. Estava lá em Ituba, meu pai me liga. Fala, pai, ô Otávio, eu tenho aqui 2 bombas para comprar. Uma com 15 metros de coluna d'água de pressão e a outra com 20 metros de coluna d'água. Lembrei de vocês na hora. Porque se o meu pai chegar lá na loja e pede, eu quero uma bomba com 7.600 milímetros de mercúrio, o cara vai mandar ele a merda. Ele mercúrio, tá louco, cara? Viaja, vai embora. Não, eu quero uma bomba que é 20 atmosferas. Atmosfera? Mas que atmosfera? Não viaja, bicho. Atmosfera. Tá louco? Não, então tudo bem. Me vê com 2 milhões de pascais. Vai a merda, cara. O cara só vai te entender se tu falar com ele em metro de coluna d'água. É assim que o pedreiro, é assim que o cara na loja de material de construção, é assim que as pessoas normais medem pressão. Tu que é muito mais que isso, muito mais que uma pessoa normal, tu sabe que a pressão pode ser medida em milímetro de mercúrio, em atmosferas, em Pascal, que é o sistema internacional, ou até em metro de coluna d'água. Porra, tu é? Só com esse conhecimento tu já mata um monte de questão de pressão do vestibular. Legal. Pessoal, se eu pego esse equipamento que é conhecido como barômetro e levo para Lages, o que acontece? A altura diminui, porque quando eu subo a serra, eu vou para o raso da piscina de ar onde eu moro. Concordas comigo? E já que eu subi na minha piscina, a pressão diminui, lembra? Se eu pego este barômetro, estou aqui na superfície, né, próxima da superfície do oceano, e eu vou para aquela mina onde os mineiros chilenos ficaram 1 mês presos. É maior. Fica maior porque eu estou indo para o fundo da piscina de ar na qual eu moro. Tudo bem para vocês? O aluno, geralmente ele confunde, ele acha que no Everest a pressão é alta. Não, o Everest é já perto, né? Já subiu na piscina de ar, a pressão diminui. Lembra que tu mora numa piscina de ar, que tu nunca vai esquecer que quanto mais profundo, maior a pressão, maior a coluna do barômetro. E quanto mais para o raso, Menor a pressão. tudo bem para vocês até agora? Show de bola! Agora nós vamos revisar a transformação gasosa do final da última aula para poder avançar com grande qualidade. Alguém lembra o que é isocórica? Tem os 3. Isso! Alguns alunos lembraram que era o volume constante, tá de parabéns. Quem não lembrou podia ter feito por eliminação. O que é isotérmica? Todos sabem. O que é isobárica? Barômetro, medidor de pressão. Isobárica, mediu pressão. Então só sobrou
volume constante. É assim que deve agir no vestibular. Se tu não sabe de cabeça, faz por eliminação, acha a resposta. Tem até 2 sinônimos. Isovolumétrica, que deixa muito claro, por isso não vai aparecer no vestibular. Isométrica, que também ajuda, né? Mas também pode confundir. Isométrica ou isovolumétrica. Eu peguei aqui um botijão de gás. Não parece, mas é um botijão de gás. E aqui tem gás, ó. Por que eu só instalei barômetro e termômetro? Se o volume é constante, eu sei qual é o volume, né? Não preciso ficar calculando. Aí eu fui lá, vamos ao laboratório, não se esqueçam, não toquem em nada. 200 Kelvin, olhei a pressão, deu 15 atmosferas. 400 Kelvin, 30 atmosferas. Deixa eu ver, aqui triplicou, então aqui triplicou 45 atmosferas. Se eu for fazer um gráfico, como é que vai ficar o gráfico? Assim, né? Não. Pela aula passada eu vi que não. Assim não pode. Porque é uma grandeza diretamente proporcional, né? Tu vê a aula passada, a matéria era totalmente diferente, mas a matemática por trás da matéria é a mesma, equaçãozinha de primeiro grau. Então, com certeza, o gráfico fica desse jeito, né? Deixa eu ver se é verdade. Quando é 200, está dando 15. Aqui está o ponto. 400 dobrou. Certo? Então aqui vai dobrar também. Ou realmente, ó, fica alinhadinho os pontos, ó. Legal. O cara que estudou isso foi Charles. Aí ele escreveu, primeira lei de Charles, quando o volume a pressão é diretamente proporcional em Kelvin. Matematicamente, como é que fica a lei de Charles? P1 sobre T1. Chegamos até aqui na aula passada? Show de bola, é o que eu queria. Tu viu, ó? Essa aqui é a expressão matemática da primeira lei de Charles. Mas às vezes o vestibular cobra ela no português. Ah, não acredito, professor. Eles cobram, mas eles te contam, entendeu? Eles te contam, sabendo que o volume sendo constante, a pressão aumenta diretamente proporcional com a temperatura. Enuncia a primeira lei de Charles. Ele te contou. É só, né? É só se conectar as coisas. Primeira lei de Charles, quando o volume for constante, pronto, a pressão é diretamente proporcional à temperatura em Kelvin. Matematicamente ela fica bem bonitinha a fórmula. E se eu quiser fazer uma transformação e depois transformar o gás de novo, eu posso igualar aqui a... Posso? Posso, né? Porque se eu estou dizendo que antes era igual a depois, eu estou falando que P sobre T é uma constante. E eu posso fazer quantas transformações eu quiser. Legal. Galera, depois que nós estudamos... Aliás, por que eu estou obrigando que o volume seja constante? Por que eu já não deixei tudo variado uma vez? Imagina 3 coisas variando. Como é que eu vou entender qual relaciona com qual? É a mesma coisa assim, está estudando e não está dando certo. Ah, então eu vou mudar o meu estudo, vou mudar o horário, vou mudar meus amigos, vou mudar de colégio. Como é que tu vai saber qual era o problema? Então, pô, primeiro eu vou mudar o horário tá ruim, estou estudando muito tarde, vou estudar mais cedo. Aí vê, analisa o que vai acontecer na tua vida. Porra, não estou conseguindo ainda. Pô, eu acho que aquele meu amigo, pô, eu passo muito tempo com ele e quando eu estou com ele eu não consigo estudar. Vou dar uma diminuída naquele amigo, só para poder dar mais estudado. E aí tu vê o que acontece na tua vida. Não funcionou, porra, de repente tu troca de colégio para ver se funciona. Mas fazer os 3 ao mesmo tempo não faz sentido, concorda? É assim que o cientista age. Ele faz um plano para atacar o problema, para não se desorganizar. Isobárica. Galera, a transformação isobárica foi estudada após a isocórica, porque inicialmente ninguém sabia como deixar a pressão constante. O pessoal não sabia deixar a pressão constante. E eles desenvolveram um mecanismo para deixar a pressão constante. Olha que mecanismo bobo. Cilindro com êmbolo móvel. O que é êmbolo móvel, meus amigos? Me dá um exemplo na tua vida. A seringa, todo mundo fala essa. Parabéns. Aquela borrachinha pretinha na seringa, ela tem que se deslocar na seringa, não tem? Mas não pode passar nem líquido nem ar. Concordas comigo? É um êmbolo móvel. O motor do carro tem êmbolo móvel. O pistão está cheio de anéis. E o próprio pistão do carro é um êmbolo móvel. Certo? Bom, eu vou botar gás aqui dentro. Vocês, a outra turma me falou que o professor na última aula citou na física D que pressão é força sobre área. Aqui aconteceu, ele chegou a citar isso? Que pressão é força sobre área?
Sim. Vou falar um pouquinho sobre isso com vocês. Por exemplo, vocês deixariam eu fazer uma força de 1 Newton no corpo de vocês? 1 Newton, tranquilo, né? Porque o que é 1 Newton? Vamos ver, tu pensa em quilograma, fala a verdade. A gente pensa, quando vai falar em força, a gente pensa na força que nós faríamos para sustentar um corpo, não é isso? E como já pegou 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão no supermercado, tem noção de que é 10 newtons. Concorda comigo? Se eu falei para ti 1 Newton e tu quiser pensar que massa é essa, tá multiplicando, passa da 0,1 kg, 100 gramas, né, galera? Ou é uma força bem pequena, né? Por isso que vocês falaram que eu poderia aplicar essa força no corpo de vocês. Só que eu não falei como eu ia aplicar. Eu vou pegar uma agulha e vou aplicar no teu peito. 0,1 Newton. Eu te mataria. Eu te mataria sem fazer esforço nenhum. Porque o teu corpo não resiste à força. Nunca aceite essa brincadeira. Deixa eu fazer força em ti. Quanto de força e como tu vai fazer? Tens que perguntar. Porque mesmo que seja uma força brutal, se ela for espalhada numa área grande do teu corpo, tu vai sobreviver. Tu já viu o Fordão deixando o caminhão passar por cima dele? Tu acha o quê? Que ele é um super-humano de Stan Lee? Não, os super-humanos de Stan Lee não existem, meus queridos. Então olha só. O engenheiro fez o cálculo do tamanho do caminhão, a massa do caminhão e a largura do pneu. Fez o cálculo e garantiu para o Fortão. Não, morrer tu não vai, pode quebrar uma costela ou outra. Mas como o Fortão fez musculação e ficou com a musculatura abdominal bem forte, ele vai lá e ganha o dinheirinho dele, fazendo as pessoas que não entendem de física achar que ele é fortão de fato. Mas não é. Você ouviu esse programa? Qual deles? Já vi vários. E aquele episódio que o cara bota a furadeira aqui no queixo e liga. Era a minha segunda exemplo. Mas eu não ia falar desse cara da furadeira. Aquele cara da furadeira eu não gostei. Eu acho mais legal os caras, os ninjas, que pegam espadas pontiagudas e primeiro espetam umas frutas, né? Aí tem uma melancia, ele vai lá e espeta a melancia, parte a melancia, espirra pra tudo que é lado. Nossa, como é pontiaguda a espada. Aí ele pega o cara da plateia e espeta. Nossa, quase furei meu dedo, como é pontiaguda. Só que na hora que ele vai fazer a demonstração do poder dele, ele não bota no olho, né, a espada, ele bota no gogó. Que engraçado, né? Por que será que ele bota no gogó? Porque o gogó é a única parte do corpo que não tem músculo e é super flexível e vai bem pra dentro. Quando ele bota a espada no gogó, a pele dele se deforma e abraça a ponta da espada, aumentando a área de contato, reduzindo a pressão. Então, se não furou a pele dele, não deve furar a pele de nenhum ser humano. Basta treinar para fazer o truque, não precisa fazer ninjitsu, nem yoga, nem acreditar em Shiva. É isso que é importante. Sabe por que eu digo isso? Porque a maioria das pessoas acha que alguém que caminha sobre a brasa é porque é alguém espiritualmente evoluído. Isso é a maior babaquice que existe. Sabe quem é o campeão mundial de correr sobre brasa? Um professor de física do ensino médio norte-americano, que não acredita em Deus. E mesmo se acreditar em Deus, ele não é punido com as solas do pé queimada no carvão. É porque ele aprendeu a técnica de caminhar sobre carvão, só isso. Tá beleza? Tudo é técnica e física. Infelizmente, né, as coisas do além não nos ajudam na hora que a ciência está valendo. Infelizmente. Então, galerinha, cuidado. Quando tu vê um programa e parece algo sobrenatural, tem que olhar os olhos da física. Então, o que acontece? Primeiro, eu fico me perguntando, por que aquele cara que fez aquele exemplo da furadeira no Stan Lee, por que ele estava usando broca para concreto e não broca para madeira? Ele estava usando broca para concreto, a impressão que dá, pô, broca para concreto deve ser muito pior do que broca para madeira, né? Mas não, a broca de concreto não fura madeira direito. E a broca de madeira fura madeira como manteiga. Se ele fizer aquela brincadeira da furadeira, né, cara? Que japonês idiota aquele cara. Quando ele fizer aquela experiência com uma broca de madeira, uma criança pode fazer força e atravessar a caixa craniana dele e a furar. Mas como ele está usando uma broca de concreto, ele faz uma força enorme, a broca não tem corte, ela só tem um martelete, então fica espremendo a pele dele, mas sem pressão, porque não tem regiões muito pontiagudas, e aí fica vermelhinho e tal, e deu. E parece que o cara é super humano, certo? Daqui a alguns meses vão ter em cada circo os caras com as furadeiras brincando também. Eles vão perceber que funciona e vão botar isso no espetáculo deles. É assim que acontece, a gente copia quando a gente descobre o truquezinho do outro. Galera, o que é pressão? É uma força distribuída em uma... O corpo humano resiste à pressão ou à força? A pressão, por isso que às vezes tu vê um cara recebendo uma força imensa e não se machuca. É porque está distribuída numa grande área. Por isso que alguns golpes de lutas, né, marciais
diferente fazer isso e fazer isso, né? Ou isso aqui tem uma grande área de contato, vai distribuir a pressão, não é? Agora faz uma pontinha com o teu dedo e bate no olho do cara pra tu ver. Tu estoura o olho do cara, beleza? Não façam isso. Isso é sério. Ó, eu não sei nada de luta. Se algum dia um brutamonte for querer machucar meu filho, Caio, é óbvio que eu vou tentar estourar o olho do cara. É a minha chance, não é isso? Só tô te contando isso pra te mostrar que às vezes usando física a gente pode se defender também das pessoas. Aliás, um dos golpes clássicos de lutas marciais é o gogó, né? Justamente porque não tem pele. Então o cara pode ser um bombadão. Se ele estiver perto de ti e tu fraquinho botar o dedo no gogó dele e empurrar, ele vai se afastar. Mesmo sendo fortão, o músculo dele não cresceu aqui no gogó, né? Certo? Então tu empurra o gogó dele e sai fora. Beleza? Não chega de dicas, né? Chega de dicas perigosas. Aqui, galera, ó. Pressão depende da... E da... Se a força for constante e a área for constante... Parabéns, a pressão é constante. Se esse número não muda e esse número não muda, esse número tem que ficar constante. Tudo bem pra vocês? A área desse ângulo, o que que tu diz dela, ó? Não muda. É deixa eu repetir pra tu entender a história toda. Quando a força é e a área é, a força é, a pressão é. Aí eu peguei a área e te mostrei a área aqui em cima, te mostrei a área aqui embaixo, a área no meio, e o amigo percebeu que era constante. Que força que está atuando aqui no ângulo? O peso, vou até colocar um pezinho a mais ali para tu identificar isso. Tem um peso, não é? O peso está mudando, a força é constante e a área é constante. A pressão aqui fica... Válvulas medidoras, reguladoras de pressão foram inventadas numa certa época na indústria e permitiu a evolução no estudo dos gases. Sem válvulas controladoras de pressão, esse estudo era impossível. Por isso que ele foi o segundo estudo e não o primeiro. Faz sentido, né? Aí tu vê que historicamente tem motivo de ter primeiro estudado transformação isocórica e depois isobárica. Como ainda não havia equipamentos que regulavam a... Não era possível fazer estudo de isotérmica porque a temperatura mudava e o cara não conseguia controlar. Pessoal, mas se eu esquentar o gás, a agitação aumenta. Expande. Bate mais forte no êmbolo, o êmbolo sobe e alivia a pressão. E se eu reduzir a temperatura? Ah, tá, o êmbolo desce e aumenta a pressão. Então esse dispositivo obriga que a pressão fique... Muito obrigado. O que eu vou instalar de medidor aqui? O que eu vou instalar? Eu vou dar um jeito de medir o volume e de medir a temperatura. Vamos ao laboratório, não mexam em nada. Volume e temperatura. A temperatura era 100 Kelvin, o volume era 3 litros. Temperatura de 200 Kelvin. 300 Kelvin. 9 litros. Fala pra mim como é que é a segunda lei de Charles. Tudo é proporcional. Com pressão constante. A razão de um volume e a temperatura é constante. É, mas razão, uma palavra que a galera vai se confundir. Vamos de novo. Sobre pressão constante. Você vai pensar, cara. O volume é de... Tá vendo? Não era como a gente tinha brincado aqui? Pois é, cara, se eu faço aqui, eu penso, um jovem de 2013 vai me imitar dando risada. É assim que eu penso. Se tu tem dificuldade de me imitar, depois de me ver fazer uma coisa, eu fico um pouco preocupado. Será que ele tá concentradão? Aqui eu disse, quando o volume é constante, a pressão do gás é diretamente proporcional à temperatura em Kelvin. Eu espero que aqui tu diga. Quando a pressão é constante, o volume diretamente proporcional à temperatura, segundo a lei de Charles. Mas na verdade o Charles teve a ajuda do amigo dele, o Gay-Lussac. Por isso que essa lei é chamada de lei de Charles e Gay-Lussac. É gay mesmo o nome dele, não tem culpa. Tá, ó. Então, ó, lá era o Charles. Agora é o Charles e o Gay-Lussac. Ô, professor, eu preciso decorar o nome do cara? Não. Só se for fazer o ITA, senão não precisa decorar. Agora, olha só. Como é que fica o gráfico V por T? Faz com a mãozinha. Claro, o amigo fez assim porque quando esse dobra... Dobra, triplica. E matematicamente como é que fica essa lei de Charles e Gay-Lussac? V sobre T
AV sobre T, antes e depois. Tudo bem para vocês? Sim. É até intuitivo, né, galera? Se eu aumento a temperatura, as moléculas vão querer se agitar. Para a pressão não aumentar, só se eu deixar elas crescer de volume. Não tem jeito. Estudamos pressão constante, estudamos volume constante, falta temperatura constante. Ó, esse equipamento é mais moderno, hein, cara? Ele tem que ter êmbolo móvel e tem que ter formas de controlar a temperatura, que aqui não cabe a gente explicar como, mas poderia se imaginar uma geladeira, né? Com a temperatura constante. O que nós vamos perceber agora, meus amigos? Eu preciso da tua intuição agora, tá? Tem gás ali. O que eu vou medir desse gás? Agitação das moléculas. Pressão e volume, temperatura não faz sentido eu medir. Concorda comigo? Vamos ao laboratório fazer teste. Volume, pressão. Eu primeiro vou deixar o êmbolo bem baixo, deixando um volume de apenas 2 litros. O que teu coração diz se o volume estiver bem pequeno? Pressão alta ou baixa? Volume pequeno, bem pequeno volume. Tu acha que o gás que está lá dentro tem alta ou baixa pressão? Que bonito. Na outra turma houve um pouco mais de divergência. Eu convidei eles a fazer um exercício. Imagine aquela parede começando a vir para cima da gente. Pressão. Pode não sentir pressão, né? Até a hora que os nossos corpos estiverem espremidos e o sangue começar a escorrer. Aí tu vai ver. Mas tu concorda que essa brincadeira faz perceber que se nós fôssemos moléculas e o volume diminuir, nós íamos nos espremer com mais intensidade? É até intuitivo, né? Então 2 litros, 100 atmosferas. Eu vou pegar esse êmbolo e vou subir para o dobro da posição, aumentando para 4 litros. 50. Ah, nós vimos que se aumenta o volume, a pressão diminui. Imagina nós espremidos e a parede começa a aliviar. Ufa, vamos sobreviver, né? Alívio. E aqui, deixa eu ver, cuidado, hein? 8 litros. 25. Multipliquei por 4, então eu vou dividir por... Alguém arriscaria dizer como é que é a lei de Boyle e Mariotte? A temperatura constante. Legal, adorei. Cada um falando do seu jeito, mas aparentemente entendendo. Se a temperatura de um gás for mantida constante, pressão e volume ficam inversamente proporcionais, e é intuitivo. Cuidado! É muito comum o aluno pensar o seguinte, ó, se os 2 outros gráficos eram crescentes, esse é... Não, vamos ver como é que fica. 2 era 100, tá ali o ponto. 4, dobrou, né? Foi para metade, não foi? Se o aluno faz só 2 pontos, ele quer traçar uma reta assim, que é um absurdo. Vamos botar o terceiro ponto. Quando foi para 8, 8 é o dobro do dobro, não é isso? 2, 4, 8. Aqui foi para a metade. Quando nós vamos ligar os pontos, fica muito claro que não é uma reta, é uma curva. Essa curva tem um nome muito famoso na matemática, hipérbole equilátera. Mas calma, não vai ter que saber que é uma hipérbole equilátera. Por que decorar que é uma hipérbole equilátera? O mais importante de saber, além de saber que é uma hipérbole equilátera, é saber que o nome dela é isoterma. É um nome justo, isoterma? É porque é uma transformação isotérmica. Isotérmica é o nome da transformação. Isoterma é o nome da curva. Já que antes era diretamente proporcional e a fórmula ficava daquele jeito, como é que vai ficar a fórmula agora? Alguém arrisca? Que bonito! P vezes V é igual a P vezes V, antes e depois. Por que nunca vai chegar a 0? Legal, bacana. Amigo, ó, primeiro, o cara falar que, professor, por que nunca vai chegar a 0? Ele sabe que não vai chegar a 0. Quer dizer que ele tem conhecimento sobre hipérbole, ele sabe que vai sempre se aproximando e nunca encosta. Porque é o seguinte, cara, ó, por maior que seja o volume, Carlos, se houver moléculas na região, a molécula bate no recipiente, e ao bater no recipiente gera pressão, mesmo que o volume seja enorme. Beleza? Mas ó, mas quando o volume for infinito, nós podemos dizer que a pressão tende a 0. Tá beleza? Dá pra pensar com matemática também. Claro. Ô galera, ó, só uma coisinha, tá?
Tá pra acabar, não tá? Pelo que é a movimentação. Mas espera que eu preciso fazer a finalização. Pessoal, na vida da gente, quando a gente vai estudar um gás, será que ele naturalmente quer ficar com a pressão constante? Ah, então ele fica com o volume constante. Tu concorda que na natureza... Obrigado. Tu concorda que na natureza o gás tende a mudar as três coisas ao mesmo tempo? Nós precisamos de uma equação que permita estudar tudo isso ao mesmo tempo. Eu vou pegar as três equações e vou juntar numa só. O famoso dividir Povotop. É assim. Ô, professor, por que não é Povotop PVT? O professor me ensinou PVT e Povotop, eu adorei. E o legal é o seguinte, ó. Tá no vestibular. Um gás tem volume, PVT Povotop. A temperatura de um gás, PVT Povotop. A pressão do gás, PVT Povotop. É a fórmula sagrada dos gases. Agora olha só, gente. Se eu estou te dizendo que P vezes V sobre T, só um pouquinho, eu preciso de 1 minuto, pode ser? Obrigado, gente. Se eu estou dizendo que P vezes V sobre T é igual a P vezes V sobre T, eu estou dizendo que isso é uma constante. Quer dizer que P vezes V sobre T dá sempre o mesmo valor. Os cientistas se perguntaram, do que depende esse valor? E eles descobriram que era do número de mols. Lembra do número de mols da química? Se eu trabalho com 1 mol, a constante dá um valor. Se eu trabalho com 2 mols, dá o dobro. É proporcional ao número de mols. Se duas grandezas são proporcionais, a divisão delas dá um valor constante, não dá? Então, cara, para qualquer gás do mundo, se tu faz essa conta, dá sempre o mesmo. É mais ou menos como a assinatura de Deus nos gases. Tu pega teu pum, pega a pressão, pega o volume, pega a temperatura e o... Faz a conta, dá 0,082. Tu pega qualquer gás atmosférico, espreme, esquenta, faz a conta, dá 0,0. Ou seja, não é só uma constante, é uma constante universal, que eu chamo de R. E aí tá dividindo, passa... Vai dizer que tu não conhecia essa equação. Equação de Clapeyron. Como é que vocês popularmente conhecem ela? Meu professor me ensinou, puta velha não rejeita tarado. Aí a galera respondeu, professor viado não rejeita tarado. Não gostei. Mas quando o Padreco se amarrou nos balões e vazou pra periferia, lembra do padre? No outro dia um aluno me solta, padre voador não retorna à terra. Esse é o nome da forma.